Uma coisa é certa, queridos. Nós, os evangélicos, talvez nós não nos incluamos nisso, mas o que temos visto é que os evangélicos têm criado deuses. Irmãos, é de chorar. Os evangélicos têm criado deuses que são muito piores do que qualquer santo católico que vemos por aí. Nas últimas décadas, os evangélicos criaram 2 deuses falsos. E eles estão servindo esses 2 deuses falsos até hoje. Esses 2 deuses falsos, o primeiro deles foi criado por volta da década de 70, 80 e é adorado até hoje. O segundo Deus falso, ele foi criado mais recentemente, mas ele tem conquistado muitos adoradores no meio evangélico. O primeiro Deus falso que foi criado e que é adorado pelos evangélicos com todas as suas forças, com todo o seu coração, é o Deus, eu vou chamá-lo aqui de o Deus garçom. É um Deus garçom. Como é o Deus garçom? É um Deus que serve o homem. Ele não é Deus, ele é servo do homem. Ele obedece o homem. O homem diz: eu não aceito isso. E Deus tem que se curvar e quase que pedir desculpas e então mudar o seu modo de agir. Eu determino tal coisa. Eu não aceito isto ou aquilo. Eu determino, eu declaro isto ou aquilo. E então Deus, assustado com a nossa autoridade, esse Deus garçom, intimidado pela nossa ousadia e pela nossa suposta autoridade, ele recua e ele então tem que fazer aquilo que eu mando ele fazer. E os evangélicos então foram enganados por esse Deus mentiroso, por esse Deus de mentira, e o têm servido e lotam as igrejas. Não estão servindo a Deus, estão servindo um ídolo que criaram. Na realidade estão servindo a si próprios. Por que eles vão à igreja? Para servir? Não, eles vão à igreja para serem servidos. Eles vão à igreja para exigir que esse Deus os sirva. Eles não vão à igreja para prestar-lhe um culto, para servi-lo, para adorá-lo e para fazer a sua vontade. Não, é o contrário. Eles vão à igreja para exigir que esse Deus os sirva e faça a sua vontade, a vontade deles. É assim esse Deus falso, esse Deus garçom que os evangélicos criaram e que os irmãos conhecem muito bem, porque já faz muito tempo que criaram esse Deus, faz bastante tempo que inventaram essa divindade fantasiosa e faz muito tempo que adoram esse Deus e o procuram. O meio evangélico está infestado de adoradores desse Deus falso. Nós não podemos nos igualar a eles, não. Nós temos que olhar para o Deus que está acima dos querubins, o Deus que é Yahvé, o Deus que é Elohim, o Deus que é o forte, o Deus que controla os anjos, o Deus das alianças, o Deus que é autossuficiente. Mas esse Deus garçom, nós já falamos muito dele. E os irmãos já conhecem muito bem e estão muito bem preparados para responder àqueles que defendem a existência desse Deus. O outro Deus que inventaram mais recentemente, acredite se quiser, é um Deus pior. Vocês não acreditariam no que os evangélicos inventaram recentemente, no Deus que foi inventado pelos evangélicos de hoje. O Deus que inventaram nas igrejas atuais, os evangélicos inventaram hoje, fugindo de linhas como essa que estamos estudando, é um Deus que eu vou chamar aqui, é um Deus com D minúsculo, um Deus que eu vou chamar aqui de o Deus macaco de auditório. É esse o título que nós vamos dar a esse Deus falso que inventaram recentemente. É o Deus macaco de auditório. Como assim? Por que, pastor, nós podemos chamar o Deus que inventaram agora no meio evangélico de o Deus macaco de auditório? Por uma razão muito simples. De acordo com os ensinos que têm sido apresentados por aí afora, Deus, esse Deus que inventaram,
Ele admira você. Ele é seu fã. Ele admira você. Ele olha para você e ele vê em você um ser perfeito, que ele admira intensamente. Nas igrejas nós vemos frases do tipo: Jesus é seu fã. Jesus é seu fã. Você é o centro do coração de Deus. Ele olha para você e ele vê você como alguém tão perfeito quanto o próprio Jesus. Pastores estão dizendo isso? Sim. É o que estão dizendo hoje em dia.